Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos, feliz sábado a todos vocês. Queridos irmãos, familiares, estimados amigos do Facebook, vocês são mais de 1.200 agora e estão todos os dias a aumentar o número deles. Então há muita gente que está a ouvir as nossas mensagens e nós vamos ser sempre, o nosso tema será sempre o tema do fim dos tempos. Nós vamos falar um pouco rapidamente de tudo quanto já se passou e o que ainda vai se passar. E vamos fazer assim um apanhado rápido. Mas então eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês, a todos os meus familiares, queridos e estimados amigos, a todos vocês que me contactaram esta semana. Muito obrigado pela força e a coragem. Então, nós vamos começar esse programa com um louvor. E então vamos entrar na palavra de Deus, tá bom? Vamos então ouvir o louvor. Se queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. A poder força sem igual, somos sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus nos dá o poder. Todas as manchas que pode tirar, seu sangue tem este poder. A poder sim, força sem igual, somos sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. A poder sim, força sem igual, somos sangue de Jesus. Poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos por mais um dia de sábado. Obrigado, Pai, pela tua santa presença. Queremos te pedir o perdão de todos os nossos pecados e faltas, as tuas graças e as tuas bênçãos nesta manhã. Pai Santo, eu quero te entregar todas as pessoas nas tuas mãos neste momento que estão a ver este programa direto e abençoar também, Pai Santo, todas as pessoas que virão ouvir esta palavra
através de Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai, nós te pedimos as tuas graças, as tuas bênçãos, abençoa as nossas famílias, ajuda-nos, Pai, em tudo quanto nós temos como necessidade. Limpa-nos, Senhor, através da tua palavra nesta manhã e ajuda-nos a estar preparados para a entrada da Canaã celestial. Brevemente sabemos que Jesus virá e virá nos buscar a nós que a ti buscamos e entendemos e queremos entender a tua palavra e viver por ela. Pai Santo, muito obrigado ainda mais por este dia de sábado e te suplicamos essas graças em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós vamos dar então início ao nosso programa com a palavra de Deus, que vamos então abrir em Mateus 24. Nós vamos sempre ter o mesmo tema quase. A vinda de Jesus está breve e nós entendemos que pelos tempos que estão nos a correr no nosso planeta, Deus está-nos a mostrar pela palavra de Deus que os sinais, na verdade, estão próximos. E eu gostaria de ler com vocês Mateus 24. Nós vamos então ver Mateus 24 nos versículos, a partir do versículo 1. Vamos ler algumas das passagens aqui. Então diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, versículos 1 diz: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. O templo, queridos irmãos, a saber que é esta muralha de Jerusalém, que ainda hoje lá existe. Não, Jesus, porém, lhes disse: Não, na verdade, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo, da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos irmãos e amigos, estas foram palavras preferidas por Jesus 2020 anos atrás, a contar no nosso calendário depois da morte e ascensão de Jesus ao céu. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado dos mortos, Jesus imediatamente voltou para o Pai. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e voltou para o Pai. Mas antes dele morrer, ele já tinha dado essas instruções aos seus discípulos. Eles estavam sentados, reunidos, e os discípulos estavam ansiosos de saber o que é que vai se passar quando Jesus for embora. Queridos irmãos e amigos, eu tenho duas notícias para vos anunciar muito tristes. Primeiro é que Deus não está aqui no nosso planeta. Segunda é que Jesus também não está.
Mas nós vamos nos lembrar de uma coisa. Quando Jesus partiu para o céu, Ele nos fez uma promessa. Eu irei e vos deixarei o Consolador. O Consolador, queridos irmãos e amigos, que é o Espírito Santo de Deus, que é a Palavra de Deus. É a única coisa que nós temos aqui no nosso planeta. Certamente vocês vão dizer, mas nós vivemos tanta tempestade no nosso planeta. Aqui na Terra nós temos tribulações imensas. Tudo isso, queridos irmãos e amigos, dado a consequência dos primeiros pais que pecaram no Jardim do Éden. Eu queria voltar um pouco com vocês e seguir um pouco da história para podermos entrar nas calamidades dos últimos tempos que nós estamos a viver agora. Então diz assim que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, temos 66 livros nos quais temos incluídos o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos entender que um testamento, queridos irmãos e amigos, é algo que nos dá direito a algo. Novo Testamento, o Velho Testamento, foi abolido, ou como diz, completo por Jesus Cristo quando Ele veio aqui no nosso planeta, morreu na cruz do Calvário. Parte desse Antigo Testamento ficou cumprido com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Cuidado, não ficou anulado o Velho Testamento, porque Jesus veio para completar as profecias que lá foram dadas no Antigo Testamento. Vamos entender que toda a Bíblia, queridos irmãos e amigos, do Gênesis ao Apocalipse, nada, nem um til, nem um jota, se omite da palavra de Deus. Assim disse Jesus. E nós sabemos que quando Jesus veio aqui na Terra, Ele deixou instruções específicas e escolheu 12 discípulos. Esses 12 discípulos que Jesus escolheu foram homens que foram preparados para levar a palavra de Deus. Depois de Jesus subir ao céu, eles foram chamados para esse dever. Vamos ver o que diz Jesus exatamente em Marcos 16:15. Marcos 16:15, vamos abrir a palavra de Deus, as instruções que Jesus deu aos discípulos que Ele escolheu para o seguirem e levarem a palavra de Deus para os confins da terra. Vamos ver Marcos 16:15, disse-lhe assim Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer, queridos irmãos e amigos, prestem bem atenção, quem crer e for batizado, este será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, algo aqui que é muito importante, Jesus vai designar algo para os seguidores verdadeiros de Jesus. Vai acontecer algo e tem que acontecer na vida de um verdadeiro seguidor de Jesus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este, queridos irmãos e amigos, é o dever, o legado de Jesus para os seus 12 discípulos. Acontece que um traiu Jesus e foi substituído por Estevão, o primeiro martírio. Depois, logo da ascensão de Jesus ao céu, foi apedrejado. Estevão foi o que substituiu Judas. Então, os 12 ficaram completos, nunca falhou um. Porque aquele que morreu, suicidou-se, Jesus substituiu por Estevão. Então, 12 discípulos. Estes homens foram comissionados a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Agora, queridos irmãos e amigos, para só lembrarmos um pouco o que se passou na história da nossa humanidade. O que se passou neste planeta desde a criação. Claro que isso na escola nós não vamos aprender. Nenhum professor vai nos ensinar isso. Tampouco na igreja, se nós não formos frequentes
estarmos permanentemente dentro de uma igreja. De menino eu aprendi essas palavras e até hoje me são úteis. Então, por isso existem as igrejas, irmãos, para nós aprendermos de menino as palavras que estão escritas na palavra de Deus. Então, vamos recordar um pouco o que se passou desde a criação. Como é que o nosso planeta entrou em erupção nesse problema tão grave que nós assistimos hoje? Mortes, calamidades, epidemias. Primeiro, nós vimos que na criação Deus criou tudo perfeito. Não houve falha na criação. Queridos irmãos e amigos, Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perfeitos. Não houve falha na criação. Acontece que um dia, Adão e Eva deram ouvidos à voz de Satanás. E Satanás veio, conquistou o coração de nossos primeiros pais. Então eles caíram em tentação e começaram a viver uma vida de pecado, desobedecendo a lei de Deus. Qual foi essa lei? Não vos aproximais da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim do Éden. Tampouco se aproximem da árvore da vida eterna que está dentro do jardim do Éden. Deus especificamente disse: vocês têm tudo, meus amigos. Vocês têm tudo para fazer aqui no jardim. Têm trabalho, têm coisas para manter. Então, mas ali, no meio do jardim do Éden, vocês não se aproximem nem toquem nestas árvores. Duas árvores, queridos irmãos e amigos. A árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida eterna. Acontece que Eva deixou-se distanciar do seu marido, Adão, e foi cavalgando, passeando pelo jardim. Logo apareceu a serpente e levou-a à tentação. Eva, por sua vez, levou nosso pai Adão a comer do mesmo fruto e ambos pecaram. Então, diz a palavra de Deus que todos a partir daí pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então esse foi o problema. O problema começou ali. O jardim do Éden, nossos primeiros pais falharam. Claro que eles comeram do fruto. Deus disse: se vocês tocarem aí, vocês vão morrer. Mas a Eva viu que, ela provou, não morreu. E ela disse: isso é para dar conhecimento. Então ela sentiu-se um pouco feliz, confortada. Só que mais tarde, nos anos a correr, ela foi ver algo que, na verdade, era real. Porque Eva depois foi lá coabitar com seu marido coabitou com ela e teve o primeiro bebê. Depois tiveram mais um bebê. E esses dois filhos, acontece que um deles vai matar o seu irmão. Caim vai matar Abel. Vocês sabem por quê? Por desobediência à lei de Deus. Caim vai ser ciumento do irmão, porque Abel, nós sabemos que através da palavra de Deus, ele era o pastor de ovelhas e Caim era o agricultor, ele mantinha a terra, ele fazia agricultura. Só que Deus mandou logo após a queda de nossos primeiros pais, a queda do pecado lá no jardim do Éden, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, Deus estabeleceu uma aliança com eles. A partir daquele momento, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Em obediência a Deus, tinham que fazer isso em rito contínuo. E outra vez que, na verdade, Abel cumpria esse mandato de Deus. Ele trazia o cordeiro dele, a ovelha dele, e sacrificava. E Deus respondia às orações de Abel. Acontece que Caim se orgulhou. Em vez de ir lá pedir a ovelha no irmão dele, ele se disse: não, eu sou agricultor, eu vou dar aquilo que eu tenho. É o que nos acontece, queridos irmãos e amigos. Nós não queremos passarmos humilhação. Muitas vezes a gente sabe que pedir um favor, nós vamos nos rebaixar. Não. Há momentos que nós precisamos, na verdade, nos rebaixar e pôr a atenção para outro lado e fazer aquilo que nós temos que fazer. Ora, se Caim, o irmão de Abel, tivesse aproximado do irmão dele e disser: meu irmão, preciso de uma ovelha também para sacrificar e dar a oferta a Deus.
obviamente o irmão dele daria a ovelha. Mas acontece que Caim se encheu de orgulho, como encheu Satanás lá no céu. Por isso, queridos irmãos e amigos, ele foi expulso e enviado no planeta Terra. E a partir daí ele põe toda a geração terrestre, os humanos, em perigo. Então chega aqui, a mandado de Deus, ele foi expulso do céu, chega na terra, faz essa brincadeira. Adão e Eva caem no pecado, têm 2 filhos e o primeiro deles vai matar o segundo, o irmão, próprio irmão. Então a morte entrou, a primeira morte, queridos irmãos, entrou no nosso planeta. Logo a geração foi passando, os descendentes de Adão e Eva foram multiplicando. Lembrem-se que Deus disse: frutificai e enchei a terra. Eles tinham por dever a progenitura dos seres humanos aqui no planeta Terra. Então eles começaram-se a multiplicar. E a descendência de Adão e Eva tornou-se uma descendência feroz. Eles começaram a fazer muito mal. A partir daí, vocês vão entender que depois de Abel ser morto, o irmão de Caim matou Abel, o irmão mais novo. Logo após isso, Adão e Eva vai conhecer a sua esposa e vai ter um outro menino. E a partir desse menino, eles começam a invocar o nome do Senhor. Assim como nós estamos a fazer hoje. Estamos aqui para invocar o nome do Senhor. Lembrarmos desde o Jardim do Éden. Portanto, Jesus diz lá: lembra-te do dia do sábado por santificar. Por isso estamos aqui, queridos irmãos e amigos, para nos lembrarmos das coisas que se passaram lá no Jardim do Éden. Então esses descendentes foram multiplicando, até que chegou a uma geração perversa. De tal maneira a violência se encheu na terra. Queridos irmãos e amigos, Deus ficou muito triste. Ele chamou seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e diz: amigos, nós temos que acabar essa brincadeira. O homem está muito feroz, ele está a matar, ele está a fazer coisas catástrofes, e agora nós não podemos contê-los. Se nós não pararmos tudo isso, eles vão continuar nessa violência. Por quê? Então Deus vai destruir o nosso planeta pela primeira vez. Eu quero lembrar aqui uma coisa, queridos irmãos e amigos. A Terra, quando Deus criou o planeta Terra, ele era uma massa apenas. A Terra era uma bola redonda. Tal como nós conhecemos hoje, nós vemos fragmentos. Os continentes são separados. E isso, queridos irmãos e amigos, dada a primeira destruição, Deus teve que mandar água para a terra e para destruir todos os seres humanos que não queriam nada a ver com Deus. E Deus veio para baixo, aqui na terra, e estava à procura de alguém fiel. Alguém por a quem ele pudesse confiar essa mensagem do Evangelho. E ele encontrou nosso pai Noé. Chamou Noé: Noé, anda cá. Olha, eu vou destruir a terra por essa razão. A terra está com muito problema. Estão-se a matar, estão a roubar, a fazer as coisas que a gente sabe que o nosso planeta está hoje. As nossas cidades estão a fazer isso hoje. Queridos irmãos e amigos, Deus se entristeceu e lamentou. Chegou ali a Noé: Noé, vais construir uma arca e vais pôr todos os seres que eu criei, um casal de cada. Um casal de cada, e o resto que for animais limpos, vais pôr 2. Então, queridos irmãos e amigos, se vocês verem uma pomba, um leão, um elefante, sabem que todos esses animais foram entrar na arca com Noé. Vocês sabem quantas pessoas, quantos seres humanos entraram na arca? 7 pessoas. Por muito triste, queridos irmãos e amigos, naquela altura, já tinham-se passado muitos anos depois da criação. A geração de Adão e Eva já era grande. Acontece que somente 7 pessoas entraram naquela arca. Por quê? Porque não queriam dar ouvidos à palavra de Deus. Tal qual nós somos hoje. Hoje, queridos irmãos e amigos, nós temos um problema grande na nossa humanidade. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com os nossos casamentos, nossos negócios.
nossas preocupações. Mas nós não damos atenção à palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, o mundo estava completamente cego e não queria dar ouvidos à palavra de Deus. Ora, Deus chamou a Noé: Noé, tu vais preparar o povo. Vai preparar e diz a eles que eu vou mandar dilúvio na terra. Vou mandar chuva na terra. E tudo vai morrer. Tanto os seres humanos como animais, eu vou tudo destruir. Acontece que durante 40 dias e 40 noites, Deus mandou dilúvio na terra. Queridos irmãos, toda a raça humana, animais, pereceu aí. Foram os nossos primeiros descendentes depois de Adão e Eva. E o nosso mundo primeiro terminou aí. Depois Noé saiu da arca. Ele e a sua família. Saiu Noé, seus 3 filhos, as suas esposas, e saíram daí e Deus fez uma aliança com eles. Oh Noé, vem cá. Eu nunca mais vou destruir. Eu arrependo-me sinceramente de teres destruído toda a criação. Mas agora eu já não vou destruir mais com água. Eu vou pôr uma aliança com vocês. Vou fazer uma aliança, um pacto de aliança com vocês. Quando vocês verem um arco-íris nas nuvens, então saberão que eu vou me lembrar da minha aliança. E não vou destruir mais a terra com chuva. Essa foi a aliança que Deus fez com os homens. Então, queridos irmãos e amigos, quando você olhar lá no céu e ver o arco-íris, sabe que aquilo é uma aliança que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, teve com toda a raça humana. E a partir daí, Deus prometeu, até hoje, não destruir o nosso planeta mais com água. Acontece que o mundo foi continuando a fazer pecado. De Noé, do grande dilúvio, os homens foram se multiplicando, foram cometendo erros gravíssimos, e Deus vai outra vez descer do céu com Jesus e o Espírito Santo. E ele vai descer o porquê? Porque haviam 2 cidades. Aliás, uma cidade, Sodoma e Gomorra, que não queriam nada a ver com Deus. Eles faziam todas as perversidades do mundo. Faziam todos os problemas. Matavam, violavam, faziam sexo, dormiam. Aquilo que a gente sabe de que tudo está errado. Queridos irmãos e amigos, Deus abominou. Diz a palavra de Deus que Deus abominou o pecado. Então Deus vem e vai outra vez visitar a terra por mais uma vez. E ele chega lá no servo dele: Abraão, Abraão, o que é que se passa aqui? Então essa gente que está aí, está pecaminosa, não querem dar ouvidos à minha lei. Queridos irmãos e amigos, ali era a grande cidade. Era o centro do mundo no tempo daquele tempo. Era como os Estados Unidos da América de hoje. Ali era a civilização do tempo. E todo mundo queria ir lá. Acontece que o sobrinho de Abraão também escolheu ir lá. Porque ele viu lá verdura, viu comida, viu aqueles muros bonitos. Então ele disse: oh, tio, eu vou para ali. Ali tem vida, aqui não tem nada. Abraão ficou no deserto. Queridos irmãos, Abraão ficou no deserto e Deus disse: aqui onde tu estás é a terra que te vou dar e aí tu vais prosperar. Deus abençoou e Abraão foi prosperando, ficando de rico e mais rico, rico e mais rico. Foi tendo servos e ovelhas e gados. Ló também enriqueceu. Lá nos Estados Unidos, da Sodoma e Gomorra. Ele também foi lá e andava a brincar para lá e não queriam saber nada de Deus. Mas Ló mantinha a ligação dele com Deus. Mesmo dentro daquela abominação, Ló mantinha-se fiel a Deus. Acontece que, quando ele viu a presença daqueles 3 homens que vinham para destruir Sodoma e Gomorra, Ló sabia que eram pessoas que não eram dali e que vieram para uma mensagem específica. Qual é a mensagem que aqueles homens vieram dar a Ló? Ló, sai daqui. Nós vamos destruir essa cidade porque há muito pecado. Pega na tua mulher, as tuas filhas e vaza daqui. Vai embora. Mas, cuidado, não olhem para trás. Quando vocês saírem dessa cidade,
Não se lembrem de nada. Não olhem para trás. E Ló obedeceu. Ló saiu a correr de Sodoma e Gomorra. A sua esposa também seguiu. Acontece que a esposa não tinha a mesma convicção. Ela não estava na mesma frequência de acreditar nas coisas de Deus. Então ela saiu. Ela conseguiu sair da cidade. Mas ao meio do caminho, ela voltou os olhos para trás. Sabe o que aconteceu? Está lá até hoje. Queridos irmãos e amigos, podem ir a Israel visitar. A cidade de Sodoma e Gomorra está lá até hoje. Aquela mulher, quando por instrução divina, Deus disse, não olhes para trás, aquela mulher olhou, porque ela tinha o coração naquela cidade. Aquela cidade tinha vida para ela. Ela vivia ambiciosamente daquilo que ela vivia lá. Ela tinha prazer em viver ali. E ela não queria deixar aquela cidade. Quantos de nós, queridos irmãos e amigos, não queremos deixar o pecado? Ora que Deus nos chama. Jesus veio morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Todas as coisas que nós temos que fazer, queridos irmãos e amigos, todo o trabalho que nós temos que fazer, já estava feito por Jesus Cristo, ficou feito 2020 anos atrás, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou o nosso perdão. Jesus conquistou a nossa vitória. Apagou os nossos pecados através do sangue derramado na cruz do Calvário. Quantos de nós estamos a dar ouvidos a Deus, queridos irmãos? A mensagem de hoje é preparação para a vinda de Jesus. Por isso nós lemos em Mateus 24 o que vai acontecer no nosso planeta. 2020 anos atrás, os discípulos de Jesus já estavam a perguntar: Senhor, tu vais embora, nós sabemos, e depois o que é que vai se passar? Quando é que vai haver mais? A nossa segunda chance, quando é que tu vais voltar? E Jesus vai preparar eles, vai dar essas sentenças todas. Vocês vão lá ler Mateus 24 e vão ver a sequência de tudo o que vai acontecer no nosso planeta. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus não é para invalidar. É para nós darmos muita atenção e vivermos por ela. Acontece que tudo quanto Jesus disse aqui já aconteceu. Parte dessas profecias já aconteceram. Ora que Sodoma e Gomorra, Ló estava lá, então saiu a mulher, foi transformada em estátua de sal. Está lá até hoje. Vocês podem visitar o lugar. Um lugar onde diz que só habitará ali espíritos imundos e animais imundos. Queridos irmãos e amigos, não há casa em Sodoma e Gomorra. Até hoje não há nada. Há um mar morto que está lá, é um mar de sal que está lá e não se mexe, não cresce nada, não faz nada. Aquela terra é abominação dentro do nosso planeta Terra. Se você não acredita em Deus, não acredita, pouco importa. Na palavra de Deus, vá visitar esses lugares. Confirma com a palavra de Deus. Deus não é um Deus para se deixar escarnecer. E Deus está enviando homens e mulheres, pregando a palavra de Deus 24 horas. Nós não queremos dar ouvidos. Queridos irmãos e amigos, Deus, Jesus e o Espírito Santo desceram, disseram a Abraão: nós vamos destruir no Sodoma e Gomorra. Sabe qual é o pecado lá? O pecado da fornicação, o assassinato, as beberrices, todas as coisas más. Aqueles homens faziam tudo errado. Então Deus veio do céu, destruiu mais uma vez uma das cidades na terra. O povo de Deus, que estava lá a partir da descendência de Abraão, continuaram. Então vão crescendo, a geração de Abraão vai crescendo. E ali vai sair um povo enorme, que é o povo, diz que Deus abençoará todas as famílias da terra através de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Vamos saber que Abraão foi chamado como o pai da fé, porque ele era velhinho quando ele se apresentou a Deus e disse: Deus, eu não tenho filho. Eu preciso de um herdeiro, tu não me dás um filho, eu vou morrer. O meu herdeiro é o meu servo Eliezer. Eu não tenho filho para ter a minha herança. Então Deus disse a Abraão: não te preocupes, tu és o meu servo, eu vou te dar um filho. Daí ele prometeu a que Abraão, velhinho como estava, com 80
50 anos ele disse, vais ter um filho. E a Sara também, ela quando ouviu, riu-se. A Sara riu-se. E acontece que este sorriso trouxe um problema para Deus. Deus disse algo aí a Sara, espera aí. Há algo impossível para mim? O anjo que veio transmitir a mensagem estava a comunicar a Abraão que Abraão ia ser o pai de muitas gerações na terra. E ela, Sara, riu-se, porque Sara, coitada, já era velha. Abraão já era velho, disse, como Abraão vai fazer um filho a mim, coitado? Eu não se aguento, eu também estou velhinha. Mas o que é impossível para Deus, queridos irmãos e amigos? O nosso Deus é um Deus do impossível. Não há impossibilidades para Deus. Então, Abraão vai fazer filhos e multiplicar a descendência dele, e um dia esse povo vai à escravidão. Eles são pegados pelo povo egípcio e vão ser escravos por 400 anos. 400 anos aquele povo vai viver na escravidão, sofrendo. E sempre na promessa havia aqueles que guardavam os mandamentos de Deus desde o Jardim do Éden. Sempre houve uma raça, um grupo fiéis, pessoas que mantinham a ligação com Deus. E então aquela gente dispersava a palavra, virá o Messias para nos libertar. Porque a promessa foi feita lá no Jardim do Éden. Queridos irmãos e amigos, quando o homem pecou, Deus engendrou o plano da salvação. E desde o Jardim do Éden, a raça humana estava à espera de um libertador. E quando esse povo é escravo, eles vão procurar também um libertador. E Deus vai mandar alguém para tirá-los da escravidão. Manda Moisés. Moisés foi um bebê que, no tempo em que Moisés nasceu, o povo do Egito, o rei egípcio, o faraó, sabia que daquelas crianças viria um tal dito de libertador, e ele manda executar os bebês todos naquela época. Acontece que a mãe de Moisés protegeu, pôs lá o menino num berço, atirou-lhe no rio e mandou lá para a direção da casa do rei. Disse, vá lá ser apanhado pela rainha ou quem seja que for, o meu filho é para salvar a raça humana. E Deus tinha um projeto naquela criança. Então a mãe de Moisés preparou o bebê, atirou num berço e pôs-lhe no rio. E aquele berço foi andando e Miriam, a irmã mais nova, seguiu aquele berço. Até que chegou lá onde as filhas de Faraó e a turma de Faraó tomava banhinho, apanharam aquele bebê. Acontece que quem apanhou aquele bebê, queridos irmãos e amigos, foi a irmã de Faraó. Aquela irmã de Faraó não podia conceber. Tinha um problema na vida dela, não tinha filhos. E então, quando aquela bebê é apanhada, ela diz, ei, vocês todas, calem a boca. Esse bebê é meu. E eu vou guardá-lo e ele vai ser o filho daqui, vai ser o herdeiro do trono. Quando o meu irmão morrer, ele vai ser aqui o herdeiro. Pronto. Então a mulher apanhou lá Moisés e foi. Hein? Moisés, queridos irmãos e amigos, foi preparado para ser o sucessor de Faraó. Então ele foi preparado para uma grande missão, uma grande tarefa. Moisés foi crescendo, foi estudando, praticando, exercendo o poder egípcio. E a um certo momento ele vai descobrir que ele não pertence à raça egípcia. Ele pertence à raça de israelitas, a raça de Israel, povo de Israel. E ele começa a ver que, finalmente, quem estava lá como escravos era o povo dele. Inclusive, a própria mãe dele estava lá como escrava. E agora Moisés vai descobrir onde é que eu estou. Se eu, afinal, não sou filho dessa gente, o que é que eu faço dessa gente? Bom, Moisés fugiu. Ele fez lá qualquer asneira e fugiu para Madian. Dali Deus apanhou Moisés. Anda cá, Moisés. Então havia lá onde ele estava uma montanha grande. Lá na montanha havia um Deus aparecia lá de tempo a tempos numa sarça, fumegava e aquela montanha mexia. E lá havia um pastor. Esse pastor que é Jetro, o sogro mais tarde vai passar a ser o sogro de Moisés. E Jetro vai dar as instruções primárias a Moisés. De um exercício de primeiro-ministro, sucessor de Faraó, ele agora foge para Madian e começa o trabalho de
pastor de ovelhas. Para quê? Por que Deus fez ele sair dali, daquele lugar onde tinha abominação naquele momento? E manda-lhe para uma terra calma, passiva, onde Moisés então pôde se encontrar face a face com Deus. E ali Moisés é preparado. Moisés é preparado. Ele vai ser preparado por Jetro, o que vai ser a passar a ser o sogro dele. Jetro diz: Moisés, olha, agora estás aqui, eu tenho filhas, vais poder casar, trabalhas aqui comigo. E Moisés foi até aí obediente. Uma vez Moisés deu cara a cara com esse fogo que se inflamava lá no topo da montanha. E Moisés ficou curioso. Ele disse: como é que o meu povo está lá a sofrer e eu estou a ver aqui dito. E ele foi lá ver o sogro dele e disse: ah, Jetro, que é isso aí? Essa sarça que disse, essa aí é a montanha do Senhor. Ninguém vai aí, toda a gente que vai aí morre. E tu não vais tentar vir aí também? Eu disse: não. Espera aí, essa é a montanha de quem? Moisés ficou curioso. Queridos irmãos e amigos, Moisés foi criado na elite para ser um rei. Então vocês já estão a ver o poder dele. Era um bom lutador, era um bom mestrado, ele aprendeu na boa escola, era educado, já escrevia, já fazia coisas que do homem de poder. E agora ele diz: mas se eu sou um grande e eu estava para ser o sucessor do faraó, agora tu me dizes que esse Deus é maior que o faraó lá? Não. Eu quero ver esse Deus. E Moisés vai ser teimoso. Jetro diz: não, filho, não vai aí. Vais morrer. Ele disse: eu quero ver. Porque se há um Deus, criador dos céus e da terra, ele tem que me dar uma razão por que o meu povo sofre. Inclusive a minha mãe está lá como escrava. Moisés sobe na montanha. E quando Moisés sobe na montanha, ele vai dar conta de que aquele lugar era um lugar muito especial. Agora naquela sarça vai bradar uma voz que diz: Moisés, tira as tuas sandálias. O lugar onde estás é um lugar santo. E aí Moisés sabia que estava a falar diretamente com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos irmãos e amigos, Moisés, ele tremia de medo, porque agora ele sabia que tinha alguém com maior poder que o próprio faraó. E ele aí se baixa. Deus vai dar instruções. Queridos irmãos e amigos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E Deus lhe deu a instrução, os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio, Números, Josué e Levíticos. Esses são livros escritos pelo próprio homem que foi ali na montanha. Deus deu as instruções, contou-lhe a história da criação, por isso nos é revelado aqui nos primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés então passou lá 40 dias e 40 noites. Moisés passou a escrever. E chegou o momento onde Deus tinha que lhe dar a lei. Queridos irmãos e amigos, quando chegou no momento em que Deus teria que dar a lei a Moisés, Deus disse: para, esta lei tu não vais escrever. Eu vou escrever. Com minha própria mão, o meu próprio dedo, eu vou escrever a lei, para que não haja engano. Hoje, queridos irmãos e amigos, esta lei em que o homem abomina e nós não damos crédito a ela, é uma lei escrita pelo próprio dedo de Deus, a que rege todas as nações da terra. Não há país no nosso planeta, queridos irmãos e amigos, que não é regida essa lei. Por isso, quando você mata, você é preso, você viola, é preso. Essas leis se praticam aqui no planeta Terra, em todas as cidades do nosso planeta. É uma lei moral que Deus deu a Moisés lá na montanha e de Moisés passou para toda a terra. Acontece que essa lei, queridos irmãos e amigos, Moisés escreveu os 5 primeiros Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas Deus não permitiu Moisés de escrever a lei. A lei chegou lá a Deus e ele com o próprio dedo foi escrevendo a lei com fogo. Ele escreveu dentro da rocha. E logo acabado de ter escrito aquilo, Deus tirou
com o seu poder aquelas pedras dos 10 mandamentos e entregou nas mãos de Moisés. E ele disse, leva no meu povo. Agora, a partir daqui, o povo tem uma lei para eles seguirem. O povo tinha que seguir aquela lei. Moisés chegou lá e ela disse, eu fui a Deus e pronto. Deus deu aquela lei a Moisés. Moisés tem que levar agora aquela palavra naquela gente. E eles voltam a Faraó. Ele chega lá, Faraó diz, olha, ó Faraó, liberta o meu povo. O povo de Deus tem que sair daqui porque agora é hora. E Faraó fez uma guerra enorme com Moisés. Ele guerreou de tal maneira a Moisés que Deus teve que mandar 10 pragas para Faraó libertar aquele povo. Faraó subiu 10 pragas, queridos irmãos e amigos. Na última praga, Deus teve que tocar no seu próprio filho. Aqui uma coisa muito importante. Por que Deus vai tocar na vida do menino inocente? Vocês sabem por quê? Quando o nosso homem Moisés se aproximou de Faraó e disse, Faraó, liberta o povo, e ele disse, olha, não apareças mais aqui. Se tu apareceres mais aqui, eu mato-te. Olha, queridos irmãos e amigos, nunca prometa a morte a um homem de Deus, porque a justiça é do próprio Deus. E quando o Faraó disse a Moisés, não voltes aqui, porque vou-te matar, ali Moisés virou-se e disse, pena de ti, porque então quem vai morrer é a tua progenitura. E Deus vai tocar na vida daquele homem, porque aquele homem era o único bebê que ele tinha. Faraó só tinha aquela criança para subir no trono. E agora Deus vai meter o dedo lá na vida do menino e aquele menino vai morrer. Foi assim que Faraó conseguiu libertar o povo. E aquele povo foi liberto. Com a lei de Deus, saíram daquela terra do Egito e foram caminhando para a terra prometida. Queridos irmãos e amigos, o povo de Deus andou durante 40 anos no deserto para encontrar a terra prometida do outro lado do rio, do outro lado do mar. E acontece que aquele povo foi caminhando com Moisés. Então, quando chegam na terra prometida, queridos irmãos e amigos, aquele povo não consegue entrar. Porque tinham medo. O lugar estava ocupado por gigantes. E enquanto em vez de fazerem confiança no Deus poderoso que os tinha libertado, queridos irmãos e amigos, aquele povo tinha acabado de passar o Mar Vermelho. Viram milagres acontecer. Mas ninguém dava crédito a Deus. Eles não queriam saber de nada. Estavam mais preocupados em voltar no Egito para comer as carnes e beberem os vinhos que eles bebiam lá. Mas não queriam dar atenção às coisas de Deus. Então chegam na terra prometida, estão bloqueados também. Agora há uma barreira ali. Gigantes estavam ali a tomar conta daquele lugar. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens que não queriam nada acreditar nas coisas de Deus, todos morreram ali, pereceram ali. Aquela geração toda pereceu. 40 anos no deserto em volta. Andaram às voltas. E a maior deles todos morreram aí. Só houve Josué e Caleb, que no fim, depois dos 40 anos, vão dizer, Senhor, nós queremos essa montanha. Com ou sem os gigantes nós vamos lá. Porque é assim que tu dizes na tua palavra e nós vamos lá. Então, Josué e Caleb vão. E vão levar o povo para a terra prometida. E chegou o fim da terra, da vida de Moisés. Agora Deus diz a Moisés, anda aqui, sobe aqui na montanha outra vez, porque tu tens que ir embora. O teu trabalho acabou. Moisés queria tanto, queridos irmãos e amigos, conhecer a terra prometida, mas não lhe foi dado o direito de ver. Por causa de uma coisa. Ele desobedeceu a Deus. Quando cria Deus que o povo soubesse que Deus é Deus e Deus é Criador dos céus e da terra, ele disse, fala à rocha, Moisés, para que o povo saiba que eu sou Deus poderoso. Da rocha ia sair água pura para o povo beber. Numa rocha, queridos irmãos e amigos, porque o povo tinha que saber. Acontece que Moisés tinha perdido a irmã e ele não estava nem com paciência e aquele povo tinha sede. Ele dizia, Moisés, estamos a morrer de sede, Moisés! E Moisés estava preocupado com o luto, o dolo da irmã, que tinha acabado de morrer.
Então de raiva ele não falou à rocha. Ele chegou na cana dele e agarrou na cana, pumba, bateu na rocha e a água abriu-se. E por causa desta desobediência, deste pecado, Moisés perde o acesso à terra prometida. Mesmo assim, Deus lhe leva na montanha e diz, vamos, agora é tempo de tu subires aqui. Deus leva Moisés e vai com Deus. Ninguém apanhou o corpo até de Moisés. Queridos irmãos amigos, Moisés não foi enterrado por ser humano nenhum. Deus tratou dele, do corpo dele e dele. Então aquela gente foi. Daí veio Josué. Josué reinou por pouco tempo. Josué foi pouco tempo. Daí Josué, quando ele acabou a vida dele, morreu muito jovem. Depois das conquistas, de várias conquistas, várias guerras, Josué morre e começa um período de calamidades, problemas, queridos irmãos. Porque aquele povo agora não tinha gerência, não tinha alguém que lhes liderasse. Deus enviava juízes, profetas, eles matavam-os todos. Os juízes não praticavam justiça, eles faziam o que eles queriam, não obedeciam às leis de Deus. Os profetas também não faziam as coisas que Deus quis. Então aquela descendência foi até que chega o período de Jesus. Jesus nasce em tempos dificultosos. Jesus nasceu em tempo romano. Queridos irmãos e amigos, o tempo romano em que Jesus nasceu era o quarto império na Terra. Já tinham passado três impérios. Passou o Império de Babilônia, que foi o primeiro. Passou o segundo, Medo-Persa. Passou o terceiro, Grécia. E no quarto, Jesus nasceu aí no quarto. O quarto imperador foi o período em que os romanos dominaram na Terra. E Jesus nasce ali. Queridos irmãos e amigos, todo o problema começa ali. Agora Jesus nasce porque os romanos não aceitavam que Júlio César fosse menor em relação a Jesus. Eles disseram, aqui não há outro rei. O nosso rei único é Júlio César. Tudo o que vier a falar que é rei, tem que morrer. E assim Jesus também morreu. Foi crucificado. Sabe quem crucificou Jesus? A própria igreja. Porque havia os doutores da lei. Queridos irmãos e amigos, conforme nós vamos hoje, muita gente lê a palavra de Deus e faz muita confusão. Não conseguem enxergar aquilo que está escrito. E não aceitam que Deus escreveu para um certo propósito. Tudo quanto está na palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, é para se cumprir. Não é para nós desobedecermos. Acontece que os homens, os doutores da lei, desobedeceram também às leis de Deus. E quando Jesus veio, porque não veio conforme eles queriam, eles disseram, olha, esse também está armado em rei, vai aí, mata aí o imperador. Deram no imperador que é para crucificarem Jesus. E Jesus morre na cruz do Calvário. Queridos irmãos e amigos, quando Jesus foi apanhado numa quinta-feira, ele passa na quinta-feira, a partir da meia-noite ele é preso, vai na sexta-feira, durante o dia ele vai apanhar porrada, maltratam Jesus, fazem todas as torturazes com Jesus. Torturaram, cuspiram, fizeram tudo. Agora Jesus vai agarrar na cruz e ele vai subir a montanha por aí fora. Jesus tinha que levar uma cruz, queridos irmãos e amigos, que Jesus não era pecador. Vocês sabem que ele levou a cruz que não era dele? Jesus levou a cruz de um criminoso. E era um homem grande, porque naquela época as cruzes eram feitas segundo as dimensões da corpulência dos homens que iam ser crucificados. E para Jesus nunca ninguém criou uma cruz, porque Jesus não é criminoso. Jesus morreu inocente para pagar o nosso pecado, meu e vosso. Por isso Jesus nunca ninguém criou uma cruz para Cristo. A cruz que Jesus levou era a cruz de Barrabás. Barrabás era um grande homem cruel. Era o assassino da época. Ele matava os soldados romanos porque era revolucionário. Ele não queria que Roma tomasse controle da Judeia. Então eles estavam ali para defender o patrimônio deles.
E aquele era um ladrão, era um bandido. Hein? Acontece que aquele homem estava preso e estava para ser crucificado. Houve uma troca. Barrabás foi liberto ao pedido da multidão e Jesus foi crucificado com a cruz daquele homem assassino. Queridos irmãos e amigos, desde o princípio, Jesus na cruz do Calvário, ele não foi dado uma cruz dele. Jesus nunca levou a própria cruz. Ele sempre levou a nossa. Em toda a nossa vida, Jesus está a levar a nossa cruz. E ele vai levar aquela cruz de Barrabás. Um homem grande, aquela cruz pesava. Jesus era pequenino. E ele andava trambolhões. Caía com aquela cruz. Até que chega um homem que vai ajudar a levar a cruz até lá no monte de Gólgota. E ali Jesus é preso, torturado na cruz do Calvário, e vão passar uma lança no corpo dele. Acontece que quando eles atiraram a lança para ver que ele estava verdadeiramente morto, já não saía sangue. Todo o sangue foi derramado, queridos irmãos. E quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, uma torrente chuva. E aquele sangue de Jesus se dispersou por vales e rios e mares. E acontece que hoje o mar é simbolismo de cura de qualquer doença, porque tem o poder do sangue de Jesus. É o hino que nós acabamos de cantar. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todo o pecado. Desta pandemia, queridos irmãos e amigos, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos liberta e nos perdoa de todo o pecado, toda a vida pecaminosa. Por isso Jesus veio morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, Jesus morre aí, os homens agora vão mudar os tempos e a lei. A partir de Roma, queridos irmãos e amigos, que era a cidade que dominava na época em que Jesus nasceu, quando Jesus foi morto, crucificado, ele ressuscita no terceiro dia e volta para o Pai. Agora o problema começou. Para todos os que seguiam Jesus, aí foi um grande problema. Começaram a matar os cristãos. Eu quero tirar a vossa atenção. Se vocês não acreditam em que eu estou a dizer, vocês vão confirmar com a palavra de Deus. Eu quero vos mostrar uma coisa que lá na Itália, no centro de Roma, onde está o Vaticano, tem lá o Coliseu Romano. Lá no Coliseu Romano é onde os romanos atiravam os que criam, os que aceitavam, os que aceitaram Jesus. Todo cristão naquela época foi perseguido e morto ali. E os demais, poucos, conseguiram fugir. Mas muitos deles, queridos irmãos e amigos, foram assassinados aí por animais, comidos por leões, por tigres, crianças, homens e mulheres. Uns eram crucificados cabeça para baixo. Era a brincadeira da época. Aquela gente queria sangue, 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 sangue. Era aquela violência. E nós vamos ver pela palavra de Deus que aquele quarto império, Roma, foi o império que mais pietinou na terra. Mais fez destruição. E aqueles líderes romanos foram matando, 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 até que chegou a um certo ponto, veio lá o imperador Constantino, e o imperador Constantino disse, não, isto aqui não pode continuar assim. Nós temos que ter uma estratégia, vamos mudar. E Constantino, a partir dali, ele começou a ver o que ele vai fazer com o povo de Deus. Queridos irmãos e amigos, mais eles matavam os cristãos, mais eles se multiplicavam e mais organizados estavam. Então Constantino, ele era muito inteligente, ele disse, não, nós temos que mudar aqui alguma coisa. Constantino, o primeiro imperador, queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus que ele mudou as leis, os tempos e as leis. Ele disse, vocês desde a criação querem seguir um sábado, né? Vocês querem adorar no dia de sábado, eu agora vou pôr aqui o dia da adoração de Roma, o dia do sol. Era o domingo, Sunday Law. Sunday Law era o dia da adoração do sol, porque eles guardavam o sol.
Eles adoravam o sol. Aquele povo, na altura, adorava o sol. E Constantino, aquele povo todo de Roma, porque adoravam o sol, disseram, olha, todos vocês judeus, tudo que é lá que querem seguir Jesus, tem que estar estabelecidos nessa lei. E aí começou o Império Romano. Roma, a que nós conhecemos hoje. A Igreja Católica Romana, queridos irmãos e amigos, começou a ter poder a partir dali. Veio o primeiro Papa, o segundo, o terceiro e até este, o último. E ela foi seguindo, matando os cristãos. Houve o tempo de calamidade na terra. Esses tempos são escritos pela palavra de Deus como os tempos mais difíceis que o homem sobreviveu. Então, ele mudou os tempos e a lei e Deus vai dar uma vista de olhos na situação. Então ele dá o profeta Daniel uma visão e Daniel vai ter aquela visão, vai ver aquelas coisas todas, ele vê os impérios, Deus vai lhe mostrar tudo o que se tinha passado até aquele momento. Acontece que durante aquele período, até 1945, que foi mais ou menos a nossa Primeira e Segunda Guerra Mundial, os homens mudaram tudo. Então já nós não tínhamos nada, as mesmas leis, as mesmas coisas, os tempos. Nós agora temos um calendário de 2020 parte a partir da morte e ascensão de Jesus. Mas verdadeiramente que Constantino, o imperador, mudou a lei da duração do sábado. Por isso diz lá a palavra de Deus, desde o princípio Deus sabia que íamos mudar os tempos e a lei. Porque ele deu lá a profecia ao profeta Daniel. Então ele diz, olha, vamos ser nos tempos e a lei. Deus diz lá na lei, lembra-te do dia do sábado. Por isso estamos aqui nós, queridos irmãos e amigos, hoje, para honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. O nome de Jesus, porque Ele é bendito que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no dia do sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Deus vai ser tão preciso, queridos irmãos e amigos. Nem tu, teu filho, teu servo, tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que te visita dentro da tua casa. Todo mundo precisa guardar o dia de sábado. Dia de honrar a Deus. É um dia em que nós saímos. Por isso diz Deus, e abençoei e santifiquei o sábado. Quer dizer, para além de ser um dia abençoado, Deus santificou, pôs como um dia à parte dos dias da semana, para nós podermos entrar em louvor e adoração a Deus. Dia do sábado. E aí, nós temos os tempos mudados e hoje temos a guarda do domingo. Por que eu cheguei até aqui? Queridos irmãos e amigos, nós demos uma volta à história da humanidade. Mas agora acontece que nós estamos a viver nestes tempos. Daniel, no capítulo 2, vamos abrir um pouco o livro de Daniel para a gente ver um pouco o que é que aconteceu aí. Por que é tão importante nós vermos essa parte daqui? Daniel, no capítulo 2, eu quero entrar no versículo, portanto, capítulo 2, versículos 44. Queridos irmãos e amigos, só lembrar que nós passamos Babilônia, primeiro império, Medo-Persas, segundo império, na terra, Grécia, terceiro império, quarto império, Roma, daí vem Jesus, nasce Jesus, morte e ascensão de Jesus, a partir daí a história mudou, os tempos e as leis mudaram. Agora Deus dá uma revelação no profeta Daniel e diz que no capítulo 2 e os versículos 44, no livro de Daniel, diz assim a palavra de Deus. Mas nos dias destes reis, o rei do céu levantará um reino que não será jamais destruído,
e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Ok. Esta é a palavra de Deus. A visão que aquele profeta teve foi: o rei Nabucodonosor teve um sonho, a qual tinha uma cabeça, tronco e membros. E aquilo estava tudo dividido por metais diferentes. Então, o profeta Daniel recebe a visão, dá a explicação ao rei, o rei Nabucodonosor, e então vai chegar que aquela estátua estava dividida os impérios que Deus fez criar dentro do planeta Terra. E por sequência foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. No tempo de Roma, Roma a cidade é queimada, Roma se dispersa, o último império, quarto império, desaparece e espalha-se na terra toda. Esta deu a sequência da Europa que é hoje, queridos irmãos e amigos. A Europa de hoje, diz a palavra de Deus, aqui no versículos 44, que nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, será estabelecido para sempre. Ok. É os tempos em que nós estamos a viver agora, nossos dias, queridos irmãos e amigos. A saber que, a partir da crucificação de Jesus, entramos nas grandes calamidades da terra. Lembrem-se que Jesus estava a dizer às mulheres que estavam a chorar, elas estavam a acompanhar Jesus na cruz do Calvário, no caminho da montanha de Gólgota. E elas choravam, estavam a implorar: Senhor, oh, oh. E Jesus diz: não chorem por mim. Chorem por vocês. Graças a Deus, espero que vocês não tenham filhos. Porque esses filhos que vocês terão, todos vocês que terem filhos, esses filhos vão ser mortos. Queridos irmãos e amigos, naquela caminhada da cruz do Calvário, Jesus estava a ver uma mortança, uma grande perseguição que viria sobre a raça judeia. Por eles terem rejeitado o Messias, por eles terem tido crucificado o Mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Israel está em guerra até hoje. Israel está em guerra até hoje exatamente porque eles lá crucificaram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus dizia: não chorem por mim, chorem por vocês. E acontece que lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial a gente viu Hitler queria exterminar a raça judeia. E nós conhecemos o Holocausto, chamado hoje. Exterminação da raça judeia, povo escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho eterno. Queridos irmãos e amigos, não levaram. E durante aquele período da grande perseguição, Estados Unidos da América conseguiu receber alguns resíduos da raça judeia. É o que fez o poder dos Estados Unidos hoje. E nós conhecemos Bill Gates, grande homem. Todo dado tecnológico, computarização mundial, está entregue a Bill Gates. Foi o primeiro que libertou o IBS, não sei que computador lá. Então todos os maiores professores, os melhores médicos, os melhores cientistas fugiram naquela cidade. Estados Unidos da América acolheu, por isso ela se tornou uma grande cidade. E dessa grande cidade se tornou uma cidade tão má, tão cruel, até os dias de hoje. Diz a palavra de Deus que também vão ser destruídos. Assim como Roma foi destruída ao fogo, Estados Unidos da América, queridos irmãos e amigos, também vai perecer. Porque eles trouxeram abominação. Hoje nós sabemos que diz a palavra de Deus que do norte da terra virá todo o mal. E tudo o que é como homossexualismo, lesbianismo, mortes, Hollywood, os Walt Disney, desenhos animados, tudo vem dali. Meus queridos irmãos, se vocês não tomarem atenção naquilo que eu estou a dizer, peguem numa cadeira, sentem e vão ver o que é que está nas cassetes do Walt Disney Channel.
perversidade na Terra. Hoje os homens têm boneco animado para ser homossexual ou lesbiano. Pode aprender tudo isso com os bonecos. Eles aprendem a matar teus piores jogos. Tudo criado ali. Vocês sabem que nos Estados Unidos foi o lugar onde o diabo caiu? Por isso está lá uma cidade que diz Los Angeles. E lá onde está o Los Angeles é onde está todo o maior problema dos Estados Unidos. A cidade que recebeu Satanás a pessoa. Por isso temos os vendavais, agora ainda tiveram mais um, destruição da grande cidade. Os Estados Unidos da América têm cada catástrofe, queridos irmãos e amigos, que nenhum outro lugar na Terra tem. Eles sofrem enormemente, porque é o lugar onde Satanás habita. É o lugar onde Satanás caiu com os anjos perdidos. 1/3 dos anjos, depois de Deus ter expulso eles do céu, caíram ali. Por isso o trono de Satanás está ali. E a cidade que é hoje a cidade reconhecida como a cidade da ciência, tecnologia, nós conhecemos que é a maior podridão da Terra. É de onde vem toda a porcaria da Terra. E essas leis vão ser feitas agora para a lei do domingo. Última passagem que eu vou vos ler aqui. Queridos irmãos e amigos, esta diz assim a palavra de Deus no versículos 45, capítulos de Daniel 2, versículos 45. De maneira como viste que o monte foi cortado com uma pedra sem mão, e ele esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor, primeiro imperador na terra, e aquele imperador vai ver a visão grande de uma grande estátua e os impérios que vão prosseguir na terra. Quando chega Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, vão ler na história, vocês vão encontrar isso. Quando chega o Império Romano é destruído, queimada a cidade a fogo, dispersão. E vão por toda a Europa. Aí vêm os vândalos, vêm os portugueses, os anglofones, tudo o que nós conhecemos hoje. E a partir desses dias, do tempo desses reis, diz a palavra de Deus que o reino de Deus não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Vinda de Jesus nas alturas, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Por isso estamos aqui, queridos irmãos e amigos, hoje, o dia de sábado, para nós conhecermos a palavra de Deus, em que caminho andar, como fazer agora para chegarmos até lá, a Canaã celestial. Hoje nós estamos a viver um tempo de epidemias, queridos irmãos e amigos. A morte abalou o nosso planeta. Está a morrer muita gente. Mas tudo isso, se vocês voltarem lá em Mateus 24, vamos ver Mateus 24. Vamos voltar, queridos irmãos e amigos, Mateus 24 e vamos ver o que é que está lá. Mateus 24 diz que, vamos ver o capítulos 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas dos céus cairão e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Este é o fim da história da nossa humanidade. Nós revisamos um pouco do princípio ao fim da história. Queridos irmãos e amigos, nós estamos no tempo dos reis da Europa. A Europa é um império dentro do planeta Terra. Nós temos Estados Unidos, América, China, o Japão, que era, já não é, já caiu. A Rússia ainda é um poder.
Mas os Estados Unidos da América é a cidade que brilha em todas as nações da terra e é a que traz mais abominação. Queridos irmãos e amigos, se vocês abrirem a televisão, vão ver o problema global que está em todas as cidades da terra, tudo vem dali. E hoje eles estão a viver um problema racial. Uma coisa tão comovente. Nem tem palavras para falar. Um povo que outrora recebeu poder e virtude de Deus para serem os mensageiros da luz. Receberam o povo da terra prometida, filhos da pátria, filhos descendentes da raça judeia, povo de Israel. Tinham a maior tecnologia, a maior luz. Acontece que os presidentes foram saindo e um deles foi tirando a lei dos 10 mandamentos, fora da Casa Branca. E quando ele tira as leis dos 10 mandamentos, sabem quem está a reinar lá dentro? É o diabo em pessoa. E aqui nós temos o tempo desses reis. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a viver num tempo em que os reis da terra estão a chegar ao término da história deles. Porque Deus vai trazer uma pedra e vai consumir todos esses reinos e vai se levantar um reino que nunca mais vai terminar. Esta será a nossa vinda de Jesus. É a qual que nós estamos a esperar hoje. Queridos irmãos e amigos, eu vou terminar aqui a dizer que se você tem dúvida, se você ainda tem, você conseguiu ouvir essa mensagem e diz, eu não sei o que é que eu vou fazer. Como eu vou decidir o que é que eu vou fazer, queridos irmãos e amigos? Já diz que a palavra de Deus, Jesus e a palavra são um. Jesus ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para nós andarmos. Verdade porque não há outra verdade no planeta Terra. E a vida porque é o único que nos pode dar vida eterna. Porque Ele próprio ressuscitou dos mortos, venceu a morte e foi para a vida eterna diante do Pai. E Ele diz, eu virei vos buscar outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por isso, queridos irmãos e amigos, hoje nós estamos nos tempos da calamidade da Terra. Estamos no fim da história do nosso planeta. Breve, muito breve, nós vamos ver estabelecer a lei do domingo em rito oficial. O levantamento do líder mundial, que será Satanás a liderar as nações, pessoalmente em carne e osso. E as grandes abominações da Terra vão continuar. Epidemias, pestes, guerras vão continuar. E nós temos que nos preparar para a última guerra do Armagedon. A guerra entre o bem e o mal. Daí a igreja vai ser arrebatada e estar com Cristo durante 1000 anos, enquanto este planeta vai passar por pulverização. Destruição total. Onde é que você quer estar? Querido irmão e amigo, de que lado você quer estar? Você que ouviu a palavra de Deus hoje. Você conhece a verdade. É tempo de tomar uma decisão. Eu vou terminar esse programa com um louvor. Para você estar muito atento, leve essa mensagem, por favor, aonde puder levar. Seus amigos, sua família. Leve, por favor, e explique que nós estamos bem breve da vinda de Jesus. Queridos irmãos e amigos, nós não temos mais nada a fazer. A nossa salvação é grátis. Foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus pagou com o seu sangue. Tudo quanto nós temos que fazer hoje, queridos irmãos e amigos, é recebê-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. E então podemos herdar a vida eterna. Dizia Jesus lá, quando estava a dar instrução aos discípulos, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não há outro lugar, não há outra situação. Essa é a vida eterna. Acreditar de coração que Jesus é o único Salvador. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, enviou Jesus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E o hino que vai se seguir é um convite que eu vou fazer para si. Querido irmão e amigo, você que está aí do outro lado hoje, ouça esse hino e medita nele. E depois vamos orar.
Ok, aqui vai o louvor. Nós vamos preparar. Vamos então entoar esse louvor. Esse é um convite para cada um de vocês, queridos irmãos e amigos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado por estarem do outro lado. Comuniquem-se às outras pessoas. Falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-me salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada a tua alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Darás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queridos irmãos e amigos, este é o momento da sua decisão. Momento em que você precisa parar e pensar, na verdade, de que lado quer estar. Jesus em breve virá e virá buscar os seus escolhidos. Se você faz uma decisão hoje de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você será salvo também. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por esses momentos de meditação da Tua Palavra. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados, nossa iniquidade. Pai, nós queremos nos entregar a Ti nesta manhã. Ouvir a Tua Palavra e viver por ela. Prepara-nos, Pai, para este Teu reino que virá com Jesus Cristo, para que onde Tu estejas, nós possamos estar também, Pai. Ajuda-nos a vencer dentro desses tempos de calamidade na terra, dentro dessa pandemia que assola a todos os países, todas as nações da terra. Ajuda-nos, Pai, a sairmos vencedores. E os que morreram em Cristo, nós temos toda a confiança que Tu ressuscitarás ao fim do tempo. Nós acreditamos de que breve, muito breve, a história da nossa humanidade se terminará e que nós viremos viver contigo nos céus para todo sempre. Pai Santo, ajuda-nos a estar preparados para a Tua vinda. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, a todos vocês. Feliz sábado e nós nos veremos próximo sábado às 10h30. Amém?